Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, o item 6. Leitura do Evangelho. Causas anteriores das aflições. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo. E sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então, queridos irmãos, vamos ao estudo. E conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar a reflexão do estudo, convidamos o amigo Vicente Cardoso. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos a este momento, nesta casa. Aos nossos amigos internautas que estão nos vendo em qualquer outro momento, boas-vindas a todos eles. Meus amigos do Ideal Espírita, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, dentre o Evangelho segundo o Espiritismo, este é o maior capítulo em todo o seu conteúdo e nos traz para nós
muitas esperanças. Nos traz para todos nós que estamos neste momento dessa grande aflição que a humanidade vivencia, esperanças de dias melhores, quando a bem-aventurança, os aflitos, são aqueles que realmente, hoje, está passando pelas aflições do dia a dia e saibam proceder, redimindo-se, resignando-se diante das aflições do dia a dia. Nós estamos aqui num momento em que muitos de nós questionamos por que tantos fatos, por que tantas injustiças? E a gente fica buscando respostas. E aí a gente esquece de que muitas respostas estão muito explícitas e outras parecem nos faltar a resposta. É justamente as causas anteriores de nossas aflições. Quantos atos que nós cometemos no dia a dia, que para nós nos acarreta tantas consequências, e de que nós não tenhamos sequer a mínima lembrança de que nós somos o causador daquele mal. Hoje, quantos fatos sucedem? Como exemplo, uma perda súbita de um ente querido na nossa família, um parente, uma perda súbita, perda física, afetiva. Quantos acidentes acontecem com perdas físicas e afetivas? Quantos reveses da fortuna que perdemos tudo materialmente. A gente está bem materialmente, de repente vem um revés e a gente costuma perder tudo. Quantas vezes nós perdemos o emprego, estávamos acostumados. Quantas vezes nós percebemos os flagelos naturais, como as enchentes, os terremotos, os vulcões, as maremotos, acontecem, dizimando populações, e a gente fica questionando, por que tudo isso? Não estaria acontecendo uma grande injustiça? Eu digo sempre, há muitas injustiças, mas nenhum de nós é injustiçado. Nenhum de nós. Embora tantas injustiças que nós visualizamos de pronto. Flagelos naturais, surgimento de uma patologia grave, de repente aparece uma doença, certo? Terminal, de repente a gente tem um insucesso no namoro, no casamento, um insucesso na família, e fatos vão sucedendo na nossa vida. A morte em tenridade de um filho nos pega de surpresa, e a gente fica às vezes inconsolado, revoltado, blasfemando sempre contra o Criador. E a gente não procura conhecer as causas da problemática. E aí, quantas misérias, infortúnios a gente depara, quanta fome está por aí, quantas guerras estamos deparando com elas. Nós temos hoje para mais de 20 guerras acontecendo agora, nesse exato instante. E a resposta a gente não está tendo. E aí, por que tantos sucessos também para outros? Aí você pergunta, mas por que essa desigualdade? Olha eu, olha ele, olha eles. E aí a gente está sempre querendo uma resposta plausível, e a gente não tem. Porque, na verdade,
nós estamos vivendo um momento de um completo materialismo exacerbado. Um materialismo que nos cega e não nos deixa perceber tudo em derredor de nós mesmos. E aí, a gente passa perguntando sempre, e a resposta a doutrina espírita a possui. Nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, na semana passada foi dito aqui as causas atuais das aflições. E hoje é a causa anterior das aflições. Nós desconhecemos a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é um princípio universal, fundamentado na lei de ação e reação. Por que esse livro, essa pasta cai? E aí, nós temos uma grande resposta através da terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. E essa lei de ação e reação, ela existe em todo o universo, desde as partes mínimas do átomo até ao arcanjo, os anjos, quer dizer, os espíritos de primeira ordem. Só que essa lei de ação e reação, ela é um princípio que diz que toda ação leva a uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário. A doutrina espírita nos trouxe essa lei, esclarecendo que essa lei, além de ser aplicada sobre o princípio material, porque eu soltei a pasta aqui, a lei da gravidade cumpriu o seu papel. Essa lei de ação e reação, quando é aplicada a nós, o princípio inteligente do universo, na condição de espírito que nós estamos, esta lei se aplica, além da matéria, ela se aplica ao nosso comportamento, ela se aplica aos nossos pensamentos, ela se aplica sobre as nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações. E essa lei se chama causa e efeito. Porque nós, às vezes, nós não estamos entendendo a própria existência. Quantos de nós que estamos aqui, estamos mortos diante da vida maior? Como já dizia o mestre, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Mortos perante a vida maior, mortos perante a vida unicamente material que nós levamos. Porque nós não temos ainda a certeza da vida futura, porque nós não a conhecemos, porque a gente está muito presente na atual existência. A gente vive somente esse momento. A gente não quer pensar no futuro, que é um dos princípios básicos de todo o Evangelho do Cristo, que é a fé no futuro. E aí a gente esquece de que no universo existem leis que está escrita em nossa consciência, aqui, ó, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Perguntou onde está escrito a lei de Deus. Resposta deles mesmos: na consciência. Então nós trazemos em nossa consciência as leis divinas, para que nós possamos viver com elas de forma harmônica, numa completa harmonia com estas. E a gente não vive harmonia com as leis divinas. A gente sempre está contrariando as leis divinas. Assim como nós contrariamos a lei da gravitação universal, a lei de ação e reação. E aí a gente esquece que nós aqui agora, nós somos causa e objeto do sofrimento. O sofrimento não é capricho de Deus. O sofrimento não é proposta de Deus. Deus não nos criou para sofrermos. Deus nos criou
feliz, felizes, embora nós não estamos. Porque nós não estamos contentes, porque a gente não tem o carro do ano, a gente não consegue fazer as viagens do passeio com a família, a gente não tem a geladeira mais moderna, a gente não tem a casa toda decorada, enfeitada, a gente não tem a roupa de marca que a nossa filha pediu, o nosso filho pediu a bicicleta de marca. A gente vive uma vida de insatisfações o tempo todo, porque a gente acha que a nossa vida aqui agora, essa existência, é somente correr atrás do ter. O meu carro, a minha casa, o meu celular, meu notebook, o meu marido, minha esposa, meus filhos, meu o quê? Quando vocês chegaram aqui, como eu também cheguei, como é que nós chegamos? Peladinhos, nus. Alguém chegou de roupa aqui. Nós chegamos aqui sem a roupa. Nós chegamos aqui e a gente põe roupa e a gente fica meio bobo. Porque aí nós começamos a criar castas, diferenças sociais. Sociedade majoritária, rica, poderosa, é a classe rica, a classe média e a classe pobre. E hoje não tem mais a classe pobre. Hoje só tem a classe rica, isso. E a média virou pobre. Porque nós estamos agora vivendo um momento de uma grande convulsão social, e nessa convulsão social nos fala Joana de Ângeles, de que nós estamos numa corrida atrás do ter, esquecendo o ser que nós somos, a obra-prima da criação de Deus. Nós estamos esquecendo de nós mesmos. Hoje nós preocupamos muito com o luxo, o prazer, a satisfação unicamente material. A gente não preocupa com a gente mesmo, a alma, o espírito imortal que nós somos. A gente está muito preocupado com o corpo. Nós estamos vivendo uma recrudescência agora do culto ao corpo. Nós estamos vivendo agora um momento. Nós estamos revivendo um passado em que nós cultuávamos o corpo. Hoje, não que eu sou contra, quero deixar muito bem claro. Hoje nós estamos muito preocupados, certo? Com as academias. A gente vai todo na academia. Nós estamos preocupados com o corpo saradão, o corpo formoso dela. A gente quer se mostrar sempre. A gente está buscando tudo fora. E eu não sei porquê. Porque é dito que quando nós estamos tentando buscar tudo fora de nós, é porque nós estamos vazios por dentro. Completamente vazios. Diz a Joana de Ângeles, a humanidade vive um vazio existencial. E eu concordo com ela. Porque hoje a gente prima muito pela aparência. Pela aparência. A gente prima muito pelo poder, o status. A gente não está preocupando com a gente, que somos o espírito imortal. Não estamos. Porque nós não estamos fazendo uma corrigenda de vida, de comportamento à altura. E aí a gente fica perguntando, mas se o determinismo divino constitui de uma só lei, que é a do amor, uma palavrinha desgastada em nosso vocabulário, amor. Amor. A gente até hoje não entendeu a palavra amor. Amor é lei. Amor não é sexo, não é fazer sexo. Vamos fazer amor, bem? Sexo não é amor.
Como dizia Paulo de Tarso aos Romanos, todo aquele que entrega o corpo ao outro, deveria também entregar o espírito. E hoje nossas experiências sexuais não têm sido experiências afetivas, não têm sido, inclusive os nossos casamentos não têm sido casamento, têm sido acasalamentos. Porque o casamento é uma atitude compromissada. Casamento é compromisso. Casamento é união de almas. E os casamentos hoje não estão durando meses. Estão acabando. Então não é casamento. Porque se você buscar o sinônimo de casamento lá no Aurélio, dicionário Aurélio, não é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é acasalamento. Acasalar. É diferente do casamento. E a palavra amor, como dizia Jesus chegando aqui há 2000 anos, ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então amor é lei, como está aqui na pergunta 135 do livro Consolador de Emmanuel. Se o determinismo divino é a do amor, quem criou o mal? Quem criou o mal? Aí vem a resposta do próprio Emmanuel, certo? De que o mal é o bem que ainda não chegou. O mal é uma condição pelo qual nós ainda não descobrimos o bem. E o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. E as leis estão escritas aqui, ó. Então nós não estamos sendo justos com a gente mesmo, conosco. Porque se a lei está escrita aqui, nós não estamos buscando esse ajuste com essa lei que está escrita em nós. E essa lei nos faz essa grande harmonia com o Criador. Porque Deus, Criador, Ele é imanente. Deus é transcendente. Imanente quer dizer, Ele manifesta aos homens através dos próprios homens. Isso é imanência. Transcendente porque Deus é maior do que toda a soma da criação. Ele é causa primeira. Ele é causa primeira e não primária. Ele é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Então Deus não é espírito, Deus não é força, Deus não é luz, Deus não é amor. Porque tudo isso que eu citei é criação. Se eu disse que amor é lei, então foi criação. Agora, eu digo a vocês que Deus manifesta através da luz, Deus manifesta através das forças, Deus manifesta através do amor, Deus manifesta através de tudo, porque Ele é imanente. Mas Ele não é a própria criação. O Criador não pode ser o efeito. A causa, ela está no efeito. O efeito está na causa. Mas ambos são diferentes um do outro. Isso está lá em Gênesis 1, 27. Em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criado à sua imagem, porque Deus é o quê? Ele é Criador. E nós aqui, criaturas, nós somos co-criadores. Semelhante porque Deus é perfeito e nós somos seres perfectíveis. Quer dizer, nós somos criaturas que trazemos em nós a perfeição em potencial. E quer Deus que nós façamos esse desenvolvimento por nós mesmos. E aí, a nossa dificuldade é entender de que o mal é a ausência do bem. Ainda há pouco, o Marcelo reduziu as luzes do ambiente para que iniciasse a reunião. Depois ele acendeu as luzes. Essa luz existe. Se você desligá-la, não teremos a luz. Então, a penumbra, o escuro,
é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, ficou muito enfatizado que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque alguém fala assim: ah, Sr. Vicente, sou uma pessoa tão boa. Ah, é? Por quê? É porque eu não faço mal a ninguém. Aí o Sr. Vicente pergunta: mas você tem feito bem? Ah, pois é, esse aí não está tendo jeito. Então é preciso fazer o bem. O bem existe. O bem é fato. O mal é a ausência deste fato. Então, enquanto nós demorarmos na contrariedade das leis divinas que está escrito aqui, a gente continuará no sofrimento. Porque o sofrimento é opção. O sofrimento não foi criado por Deus. Se eu não estou feliz, embora a felicidade não está na terra, mas começa na terra, aqui nesse orbe, onde tem um mundo de expiação e provas, a felicidade é quinhão senão dos espíritos elevados, capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Mas ela começa aqui. Alguém fala assim: ah, eu no futuro eu quero ser feliz. No futuro você quer ser feliz? O futuro não existe. O passado não existe. Mas peraí, ontem foi terça-feira, Vicente está ficando doido, hoje é quarta-feira. Na verdade, ontem não existe mais terça-feira. Mas a terça-feira de ontem está presente na quarta-feira de hoje. Amanhã é quinta-feira. A quinta-feira não existe ainda. Ela está para vir amanhã. Então, essa questão de passado, futuro, é inexistente. Só existe este momento, o presente. Se tu está pensando em ser feliz no futuro, não faça isso não. Seja agora. Sabe por quê? Porque se você chegar no futuro, o futuro torna-se presente. Porque amanhã, todos nós que estão aqui agora, na quinta-feira de amanhã, foi assim: hoje é quinta. Então hoje é presente, quinta-feira. Certo? Hoje é quarta. Amanhã é quinta. Então, se você está querendo ser feliz amanhã, na quinta-feira, seja feliz agora, na quarta. A gente tem esse hábito. Ah, se eu pudesse passar uma borracha no passado. O passado é imexível, é intocável. Ninguém mexe no passado. Jesus chegou dizendo: aqueles que tomaram do arado, não olheis para trás. Esse negócio: ai, se eu pudesse, ai, se o meu dinheiro desse, eu mudaria tudo agora. Muda! Porque você só pode mudar as coisas no agora. Agora, aqui, agora. Porque o futuro é uma projeção da agora, do presente. Amanhã, quinta-feira, quando nós estivermos vivendo quinta-feira, você vai falar assim: hoje é hoje. Então hoje é o presente. O presente é a quinta-feira. Na sexta-feira, você acha que é o futuro, quando nós estivermos vivendo na sexta-feira, você fala assim: hoje é sexta-feira, então é o presente. Sexta-feira se torna presente. Em qualquer das situações, nós só podemos mudar as coisas no presente. O Jesus chegou e falou assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta hoje o seu mal. E ainda fala ainda: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós não estamos fazendo isso. Buscai, onde está o reino dos céus?
Cristo chegou 2000 anos atrás e disse: o céu está dentro de vós. O céu está aqui. Conversávamos, eu e o Marcelo, a questão dessa condição. É um estado de consciência. Capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O céu não é aquilo que se convencionou, a abóbada celeste, o koilos, o koelon do grego. Mas o céu é aqui. E por que nós não podemos agora buscarmos tudo que vale a pena, que é permanente e que é duradouro? Porque a verdadeira riqueza não está na terra. A verdadeira riqueza está dentro de nós. E a gente está buscando ela fora. Por isso que eu disse que nós é pobre demais. E muito pobre, não de finanças, mas pobres de quê? Espirituais que nós somos. Somos espíritos a caminho de um processo de progresso intelecto-moral. Eu e vocês pertencemos à terceira ordem dos espíritos. E nós estamos aqui agora formando um mundo de expiação e provas. Expiação no singular, que é a condição do mundo, que classifica o mundo no orbe Terra, no planeta Terra. E as provas é condições nossas. E aí a gente esquece de que muitas questões que nós estamos vivenciando agora, é da agora e é do passado delituoso. O passado só ficou em nós em forma de ações. Em forma de quê? De memórias que nós gravamos em nossa memória. O passado está lá. E quando eu me ocupo do passado, e quando eu falo do passado, eu estou no presente. Quando eu falo do passado, ontem foi terça-feira, eu estou falando dele no presente. E quando eu estou preocupado com o futuro, eu estou falando dele no presente. Agora, façamos agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã, quinta-feira, pode não ser igual quarta-feira. Amanhã, talvez nós não tenhamos as mesmas facilidades que nós tivemos hoje, quarta-feira. Talvez amanhã, quinta-feira, nós não vamos ter as melhores facilidades, talvez as piores. Porque vai depender muito de nossas atitudes de ontem e de hoje. A quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, pode ser pior do que hoje, quarta-feira. Está nas mãos de quem? Nossa. Está em nossas mãos, nossas atitudes. Então, é preciso aqui sabermos de que a lei de causa e efeito, em relação à lei de ação e reação, que é predominantemente sobre o princípio material, sobre nós, o espírito imortal, é a lei de causa e efeito, porque a causa é o sujeito tem uma ação, a ação gera uma reação, essa reação é o efeito. Só que em relação à lei de causa e efeito, ela tem variáveis em relação à lei de ação e reação, porque ela nos permite a escolha. A lei de ação e reação não deu escolha para a pasta. Não deu escolha. A pasta foi atraída pela gravitação do planeta Terra. Ela não teve escolha. E eu e vocês, amigos do Ideal Espírita, nós temos escolhas, porque nós temos o livre arbítrio. Nós temos a liberdade de poder escolher entre o certo, o errado, o belo, o feio, o bom, o ruim. Nós temos a liberdade. O livre arbítrio é um atributo nosso.
Em compensação do livre-arbítrio, nós temos o senso moral. O senso moral é o juízo de valor que a nossa consciência já desperta, vai ajuizar as possíveis atitudes daqui. E aí muitas vezes a gente sempre recai nos mesmos erros de então. Precisamos mais discernimento, porque a nossa consciência fala assim: oi, não faz de novo não, aqui a situação não deu certo, você deu com os burros na água, não faz não. Mas a gente é pirracento, a gente é teimoso, a gente é recalcitrante, a gente é endurecido, acaba fazendo de novo. Aí é o verbo popular. Aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. A escolha é nossa. Como é que vocês querem ir? Como é que nós queremos ir? Como que eu quero ir? Eu tenho essa liberdade. A liberdade da escolha. A lei de ação não permite um objeto, a matéria, escolher. Mas a lei de causa e efeito, que é a misericórdia de Deus, que nos facultam a liberdade no ato da escolha. Eu sou livre. Aí é importante que nós saibamos que a gente é causa e objeto do sofrimento. E se nós queremos um alívio, meus amigos, é nós começarmos agora a mudar tudo em derredor de nós. Nós estamos vivendo o ais do Apocalipse. Nós estamos vivendo um momento decisivo no mundo de expiação e provas, neste planeta Terra. Nós estamos vivendo um momento da grande regeneração social. A humanidade não vai mudar num passe de mágica. Não tem varinha de condão. A humanidade vai mudar individualmente, porque é sine qua non. A expressão latina sine qua non quer dizer coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês, o que é diferente. Como dizia Mateus, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas atitudes, a cada um seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Então cada um é arquiteto do seu futuro. Nós somos artesãos de nós mesmos. Nós estamos aqui para construirmos a imagem do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. 19 itens que classificam o homem de bem. E eu sempre falo comigo, meu Deus, são 19 itens, assim, relativamente, eu não consigo nenhum dos 19 itens. Aí eu sempre falo comigo assim, igualzinho minha avó, como minha avó dizia, me dá um desanimo. De 19 itens que está lá para poder me tornar um homem de bem, eu não vejo nenhum dos 19 itens em mim. Eu falei, meu Deus, me dá um desanimo. Eu lembro muito da minha avó. E assim, meus amigos, uma coisa é certa, a doutrina espírita do século XIX chegou aqui para redimir, não, para nos trazer a mensagem do Evangelho de Jesus, para que nós pudéssemos nos redimir, para que nós pudéssemos resignar-nos. Redimir é a atitude de você aceitar a condição que você se colocou, que você se coloca, que você se propõe, e a gente não aceita, porque a soberba, que é o orgulho, não nos deixa, a vaidade toda nos impeçam. E depois da redenção, a gente tem um outro requisito, o mais importante deles, que é a resignação.
E a resignação é a ação de nós ressignificar as nossas atitudes, novas atitudes. Como dizia Paulo de Tarso aos Coríntios 2, despir o homem velho que há em nós e vestir o traje do homem novo. O homem do amor, da solidariedade, o homem da fraternidade, o homem da liberdade. E despir esse homem velho caduco que ainda resta em nós, que é o orgulho, o egoísmo, a avareza, a luxúria, a sensualidade, uma série de implicações que nós estamos em contramão com as leis divinas. Aproveitemos, meus amigos do Ideal Espírita, esse momento dessa grande convulsão social, onde os nossos valores estão completamente invertidos. Hoje, o errado está certo para a maioria. O certo ficou errado. Você não está entendendo mais desse mundo. A gente está ficando preocupado com tanta coisa errada por aí. E os valores nós estão completamente invertidos. E nós precisamos resgatar esses valores. Porque serão eles que vão nos nortear. São esses valores que vão nos colocar numa condição de uma consciência livre, uma consciência libertada do sofrimento e da completa ignorância, porque o nosso sofrimento é fruto da nossa ignorância. Façamos deste momento, para nós, um momento de uma grande transformação. Eu sei que é difícil, eu estou no mesmo barco com vocês, eu sinto as mesmas dificuldades. Eu não sou melhor do que vocês. Eu estou tanto quanto vocês numa condição de muito de expiação e provas. Na terceira ordem dos espíritos. Estou pelejando também para combater em mim mesmo os meus grandes algozes. Como dizia o Cristo, reconciliar com teu semelhante enquanto estás a caminho com ele. E eu interpreto que semelhante para mim, certo, é aquilo que parece comigo. O que parece comigo? O que me faz essa persona? São verdadeiros inimigos que eu carrego dentro de mim. O orgulho, o egoísmo. Como dizia minha avó, eu tenho orgulho de ser orgulhoso. E é o orgulho que me impeça a caminhada. Esse danado, esse orgulho que está lá no livro Apóstomas, que é a exaltação da nossa personalidade. É esse orgulho que atravanca o meu progresso. É esse egoísmo, esse egocentrismo que atravanca a minha caminhada evolutiva. Não me deixa sair da condição de expiação e provas, a uma condição de um mundo de regeneração, que é uma condição intermediária entre o mundo de expiação e provas e um mundo ditoso, que é um mundo feliz. É porque eu tenho dentro de mim esses inimigos que eu carrego. E eu preciso conversar sempre com eles, dizer para ele, orgulho, vamos fazer um pacto, ameniza um pouco, suaviza, me solta um pouco, me desagarra, me desapega, me deixa eu trabalhar em mim um pouco da humildade. Então, vamos conciliar o contrário do orgulho, humildade. Isso, o contrário, quer dizer, do egoísmo é a generosidade. Então, meus amigos, aproveitemos então esse momento que nós aqui nos encontramos e não esquecemos que a doutrina espírita está aqui unicamente para nos proporcionar a educação. Não é para acampar o fenômeno mediúnico, medianímico na casa espírita. Não é para acampar nada que diz respeito às questões materiais. A doutrina espírita está aqui unicamente para nos educar dentro dos postulados do Evangelho do Cristo. Resumindo,
A doutrina espírita é uma pedagogia do ser humano. É uma proposta pedagógica e educacional do espírito imortal. Portanto, que nós precisamos nos submeter aos princípios dessa mesma doutrina espírita. Porque ela é a revivescência do cristianismo puro. Não o cristianismo de Constantino, não o cristianismo de Santo Agostinho, mas o cristianismo que os apóstolos de Jesus deixou na Palestina de 2000 anos atrás, em espírito e verdade. Agradeço o carinho e a atenção de todos, desejo muita paz, muita luz no lar, na família de cada um de vocês. Obrigado, boa noite.